Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a reforma da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 1992, que foi recentemente bastante alterada pela Lei 14.230 de 2021. Bem, a gente tem hoje aqui a honra de convidar, de poder ter como um convidado nosso o doutor Rodrigo Valgas. O doutor Rodrigo Valgas é advogado, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, doutor em Direito, Estado e Sociedade pela Universidade Federal de Santa Catarina, é o segundo vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, IBDA, e autor do livro Direito Administrativo do Medo, Risco e Fuga da Responsabilização dos Agentes Públicos, que está na sua segunda edição pela Revista dos Tribunais. Bem, é uma honra realmente aqui para a gente, da Revista Eletrônica Cidades e Negócios, aqui para mim especialmente, dentro do nosso quadro Análise Jurídica. Eu quero poder chamar aqui, nesse momento, o doutor Rodrigo Valgas. Doutor Rodrigo Valgas, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua participação aqui nesse nosso bate-papo de hoje, que eu acredito que seja o primeiro de muitos outros que virão pela frente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu caro Cláudio. Para mim é um prazer estar aqui com você, com Cidades e Negócios. É muito importante, né, nós estarmos aqui trocando ideias sobre um tema, né, que eu diria que é o julgamento do ano, né, do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito a direito administrativo sancionador. Se não do ano, quiçá até da década, né, será um julgamento realmente muito impactante e todos estamos na expectativa, né, do que irá ocorrer no Supremo no dia de amanhã. Certo, doutor. Bem, veja só, antes da gente ter um diálogo, conversar, ouvir as suas colocações, os seus posicionamentos sobre essa reforma da Lei de Improbidade, eu queria poder apresentar o senhor melhor para o nosso público. Bem, a Revista Eletrônica Cidades e Negócios, ela tem como objetivo tratar de assuntos relacionados à administração pública de modo geral. E os conteúdos aqui abordados, eles têm uma abordagem eminentemente técnica, especialmente jurídica. Então, o direito administrativo, obviamente, ele é um ramo do direito bastante ativado dentro da revista e que, pelas mudanças que estão ocorrendo hoje dentro da revista, será um ramo do direito muito mais ativado a partir de hoje. Então, a gente vai ter a oportunidade também de ter muitos outros colegas advogados de todo o Brasil participando aqui da revista e trazendo ali um pouco de conhecimento, um pouco de conteúdo, né, para o público da revista, e com certeza será um conteúdo bastante qualificado. E hoje não será diferente. E eu queria poder aqui, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, também deixar claro o seguinte: amanhã o STF, Supremo Tribunal Federal, ocorrerá o julgamento justamente sobre esse ponto, sobre a reforma da Lei de Improbidade Administrativa. E a ideia de ter hoje um diálogo com o doutor Rodrigo Valgas é justamente para que a gente possa fazer uma abordagem não muito aprofundada nesse momento sobre o que a gente pode ter amanhã no julgamento do STF. Então, eu também quero antecipadamente já fazer o convite, doutor, para o senhor, para que a gente possa ter uma continuidade desse bate-papo de hoje, numa outra oportunidade, depois desse julgamento do STF. Tá? De antemão, é esse convite que eu lhe faço. E outra coisa, eu queria poder, doutor, lhe apresentar para o nosso público, como eu falei anteriormente. Eu queria saber um pouco do senhor, como é a sua atuação profissional. O senhor está advogando na iniciativa privada. Conte para a gente um pouco da sua atuação profissional, por favor. Pois não, meu caro Cláudio, né? Dizer que a honra é toda minha estar aqui na análise jurídica, nesse programa de Cidades e Negócios, né? Que é altamente qualificado e que tem uma interlocução muito grande com os publicistas, né? Brasileiros. Então, para mim, de fato, uma honra grande estar com você, ainda mais quando estamos às vésperas, né? Literalmente à véspera do julgamento do STF. Bem, com relação a minha vida profissional, eu vou tentar ser muito objetivo nisso, né?
eu sou um advogado, sempre fui um advogado na iniciativa privada, mas sempre atuando com o direito público, eleitoral, tribunais de contas, improbidade, enfim, toda, digamos assim, a defesa do agente público e os processos sancionatórios contra agentes públicos nas mais diversas esferas, disciplinar, etc., sempre nos ocuparam ao longo já desses 28 anos, quase 30 anos de advocacia. Então, a nossa atuação, ela principalmente se dá nesta área. Eu estou aqui em Florianópolis, Santa Catarina, né, a minha cidade de nascimento, embora eu tenha morado muitos anos no valoroso estado do Pará, né, mas nasci aqui em Florianópolis. Mais à frente podemos até trocar objetivamente uma ideia sobre isso. Então, digamos, toda a minha vida profissional acabou se fazendo aqui no meu estado, e também a partir do meu interesse pelo direito público de um modo geral, né? Então, assim, aí fiz mestrado, doutorado, né? O mestrado foi na Federal do Paraná, doutorado aqui na Federal de Santa Catarina. E, aliás, essa formação, viu, Cláudio, só para fechar esse ponto, foi que digamos, me norteou e me deu uma visão de mundo para elaborar e construir esse livro Direito Administrativo do Medo, pela Revista dos Tribunais, que está já em segunda edição, já atualizado com a 14.230, justamente porque eu acho que nós estávamos ressentidos, faltava ainda, digamos, uma abordagem a partir deste viés da advocacia, a partir da percepção dessas peculiaridades, dos excessos do controle externo disfuncional sobre o agente público, e só mesmo a experiência, só mesmo esta vivência, por isso que eu a destaquei na advocacia, é que poderia dar uma percepção de mundo, uma visão de realidade, para tematizar teórica e na prática os temas que debatemos aí nesse livro Direito Administrativo do Medo. Primeiro, eu preciso falar aqui com certeza desse livro. Eu já assisti muitos conteúdos do senhor, né, em palestras, e é sempre muito interessante ouvir seus posicionamentos. E uma das primeiras vezes que eu assisti um conteúdo, um material seu, inclusive, eu terminei há pouco uma especialização em Direito Administrativo no IDP. Doutor Antônio Rodrigo, que é um amigo seu, a doutora Flávia Pompeu, né, que também foram meus professores, são pessoas que, enfim, da mais alta capacidade técnica, pessoas maravilhosas, e eu também tive uma grande experiência com eles. E a gente também, o doutor Antônio Rodrigo, é uma pessoa que permanentemente está aqui conosco na Revista Eletrônica Cidades e Negócios, uma pessoa queridíssima por todos da equipe. E eu falo uma coisa para o senhor aqui, é o seguinte: esse seu livro, Direito Administrativo do Medo, ele realmente foi um divisor de águas. Eu não vejo uma pessoa que fale sobre ele que não dedique uma boa parte do tempo em tecer elogios a ele. É um livro que, como eu havia falado ontem, é um livro de consulta permanente nossa. É um livro que quem atua dentro da área do direito administrativo, não só quem atua na advocacia, mas servidores públicos, agentes públicos de modo geral, precisam ter esse livro. Esse aqui é a primeira edição, mas nós já temos a segunda edição, né, que já foi lançada recentemente, esse ano, já com a Lei 14.230. Inclusive, o meu está também a caminho para cá, para o escritório, adquirido pela internet. E, com certeza, esse livro aqui, quando ele saiu, ele causou um impacto tão interessante dentro do meio acadêmico, e com certeza, tudo que ele traz nele já era um sentimento realmente que era sentido por todos aqueles que militam na área, mas o senhor foi muito feliz. O senhor foi muito feliz em transportar para dentro de um livro todo esse conteúdo que o senhor colocou aqui dentro desse livro. E eu quero, salvo engano, doutor, esse livro ele foi fruto da sua tese de doutorado, não é isso? Pode falar um pouco mais sobre isso? Como foi eu lembro também de um conteúdo que eu assisti seu,
da sua dedicação para construir, para poder, ali, durante o doutorado, inclusive a sua experiência, a experiência que o senhor teve em alguns lugares em relação a esse tema, a esse assunto. O senhor saiu, inclusive, pelo que eu lembro, o senhor, inclusive, saiu do Brasil para poder fazer uma experiência externa, foi isso? Ter essa experiência externa sobre esse conteúdo? Me lembro um Não, pouco. perfeitamente, Cláudio, foi isso mesmo, e agradeço as tuas generosas palavras sobre o meu livro, né? É um livro que eu diria que tem pontos fortes e pontos fracos, né? Tem, como todo livro, tem os seus melhores momentos e também os não tão melhores assim, mas foi um livro que a gente procurou, ao menos, dar uma resposta, ainda que, como toda resposta, sempre provisória, a esse problema desses excessos do controle que nós vemos no Brasil de há muito tempo. Isso não é uma coisa nova no Brasil. Isso já vem há mais de 15, 20 anos atrás, que esse é um problema que vai sendo percebido, que é percebido por todos nós que militamos. Então, por exemplo, não é apenas um momento assim só para pegar a Lava Jato como uma referência, em que não é a partir da Lava Jato ou sobre a Lava Jato. Esse fenômeno do direito administrativo do medo, desses excessos do controle, ele já vem de há muito, pelo menos dos anos 2000 para cá, né? Então, nós já temos aí 20 anos desse fenômeno. Então, a ideia era também, o que faltava, né, me parece, ainda que numa resposta sempre provisória, é dizer qual é a causa disso, onde isto mais acontece e quais os impactos disso para a gestão pública, e o livro mais ou menos ficou nesses 3 eixos, de dizer qual é a causa, por que nós temos esse controle disfuncional, por que há o direito administrativo do medo, quais as causas disso. Onde mais acontece? Improbidade, tribunais de contas, justiça eleitoral. E, finalmente, qual o impacto disso para a boa gestão pública, para a boa administração pública, né? Enfim, com todas as disfuncionalidades que isso vai gerando no dia a dia do gestor público, que passa a olhar o direito, não mais, e o direito administrativo, não tanto mais na busca do interesse público, mas num processo de autoblindagem, de autoproteção decisória, né? O que leva à paralisia, leva a técnicas de delegação, leva a técnicas que eu chamo de substituição decisória externa, que é você dizer que o administrado, o cidadão, tem razão, mas se ele que vá ao judiciário, se o juiz mandar, ele cumpre, com receio dele mesmo decidir algo que seria de sua privativa competência, entre outros problemas todos, né? E passei, sim, Cláudio, um tempo no exterior, em Portugal, na Espanha, na França, pesquisando. E aí foi um dado muito interessante, essa pesquisa, porque ela revelou-me que esse problema do medo decisório, daquilo que convencionou se chamar de jogo do empurra, né? Que no Brasil nós chamamos jogo do empurra, mas existe uma expressão exata no direito inglês que o professor Christopher Hood trabalha, que é o blame games, jogos da culpa, né? Blame games, que quer dizer esse jogo do empurra para nós, né? Então, ou como na França, o Pierre Conessat, que tem um livro chamado Surtout ne rien décider, sobretudo não decida. Então, esta pesquisa revelou também que este é um fenômeno que não é restrito ao Brasil. Embora aqui convenhamos e tenhamos de admitir que isto está num nível, me parece, bem mais exponencial. Perfeito, doutor. E o título do livro surgiu como, doutor? Pois então, né? Você sabe que a primeira vez que eu pensei nesse título foi em 2015. Eu fui dar uma palestra na UAB aqui do meu estado de Santa Catarina, na subseção de Criciúma, e o nome da minha palestra era exatamente o nome do livro, né? Direito Administrativo do Medo. E nessa palestra eu já trouxe, ainda de forma não conclusiva, ainda não tinha finalizado a minha pesquisa, faltava ainda um bom caminho ainda para construí-la. Então, esse título eu já usei em 2015. E depois, algum tempo depois, um ano depois, já começaram a surgir artigos de vários colegas com esse mesmo nome, Direito Administrativo do Medo, ou Administração do Medo, enfim, passando a debater essa problemática, né? Porque isso passou a ser algo percebido por todos nós. Aliás, já era algo percebido por todos nós.
E você falou algo que é muito verdadeiro, me parece. Talvez o livro tenha encontrado uma terra fértil para germinar a semente, porque, no fundo, os temas que ali estão colocados, eles eram percebidos por todos nós, né? Então, aliás, na abertura do meu livro, um dos pensamentos que eu trago é de Joaquim Nabuco, em que ele diz: um pensamento só empolga deveras quando exprime uma experiência, enfim, já, né, algo já experimentado, um sentimento já experimentado. Ou seja, a gente só se empolga com alguma coisa quando a gente experimenta aquilo, quando a gente, poxa, é isso mesmo, já passei por isso. E então o livro ele procurou, né, de uma forma, me parece, tentei ao menos ser didático, em colocar isso de uma forma meio clara. E talvez por isso mesmo o que você comentou, de ter tido uma boa acolhida pelos publicistas, porque, no fundo, todo mundo sabia, né? Só faltava a gente, digamos, colocar de uma forma mais analítica, né, as causas disso, onde mais acontece, e os efeitos para a administração pública. Então, digamos, acho que... E o tema Direito Administrativo do Medo, o título, né, ele vem exatamente disso, né, desta interpretação e aplicação do direito administrativo, não visando o atendimento do interesse público, mas o medo decisório, né, a vontade de autoblindar-se, de proteger-se. Daí porque o título Direito Administrativo do Medo, que, claro, né, Cláudio, também tem uma questão aí, que o título, ele, né, os norte-americanos são muito bons nisso, né? O título ele tem que ter um apelo também, né? Inclusive, o professor K. Sunstein também tem um livro, Law of Fears, né? Beyond the Precautionary Principle, né? Que também já trabalha direito e medo, né? Já há muito, né? Então, aliás, o professor K. Sunstein é um ótimo exemplo de alguém que gosta de títulos assim que chamam a atenção e que ajudam, digamos, a difundir o próprio conteúdo do texto, né? Então, acho que o título teve essa, digamos, esta vontade de ter um apelo para despertar a atenção das pessoas, mas, ao mesmo tempo, ele não traiu o conteúdo do livro, né? Que, às vezes, você, na tentativa de fazer um título com maior apelo comercial, você trai um pouco o conteúdo. Eu quero crer, salvo o melhor juízo, que o livro não fez isso. Ele ficou adstrito mesmo a esta temática na sua extensão. Não, com certeza o conteúdo do livro não fugiu à temática, não fugiu ao título. E também tem uma outra questão, né? Quando o seu livro veio e nasceu, ele veio ao público e as pessoas passaram a consumi-lo e a divulgá-lo, ele também coincidiu do período, né? Eu acho que o tempo que o senhor lançou o livro também era um período especial no Brasil, no sentido assim, a gente tinha passado por um momento especial da Lava Jato e a gente teve ali, né, dentro, a gente sabe que de um tempo para cá, alguns assuntos da administração pública passaram a ter uma abordagem pela imprensa de uma forma diferente. Eu lembro que eu já fiz alguns comentários com alguns amigos assim, olha, às vezes você chega em casa, quando eu assistia TV aberta ou fechado, quando eu assistia TV, já faz mais de 6 anos que eu não consumo. Então, de via de regra, eu consumo conteúdos, né, pela internet. E, assim, o que acontecia? Via de regra, era um programa jornalístico que tinha ali uma abordagem política e sempre tinha alguém ali para ser o ator do dia. Então, aquele agente público ia passar ali a semana sendo ali o objeto principal daquelas abordagens políticas, que até é um ponto interessante, que é o seguinte: muitas vezes a gente vê análises de pessoas da imprensa, jornalistas, que não têm informação jurídica, que não têm informação de direito, mas que aqueles comentários eles vão impactar a todos, né? Embora muitas vezes a fundamentação, a base daquela análise não tenha uma relação com o direito. Então, existe, de repente, ali uma abordagem pessoal, política, não política partidária. Eu não estou falando que o jornalista tem a intenção de fazer uma abordagem no sentido de atacar ou arranhar. Não é isso. Mas a gente que conhece, né, ali minimamente aquele tema que estão falando sobre a administração pública, a gente sabe que não é daquele jeito.
mas aquela abordagem que está sendo feita está formando opiniões, né? Essas pessoas são formadores de opinião, e quando o livro veio, eu acho que tudo isso se encaixou. Talvez seja também um elemento pelo qual o livro também teve essa grande... Porque o título, eu acho que ele abarca tudo isso, e quem vai consumir o livro percebe que, como o senhor bem falou agora há pouco, eu concordo, tá? Eu ratifico isso, porque eu já consumi o livro, já conheço o seu conteúdo, então realmente ele não fugiu ao título. Mas, enfim, doutor, parabéns novamente, tá? E numa outra oportunidade, a segunda edição já estará aqui na minha mão, e também quero poder apresentá-lo aqui ao nosso pessoal. Bem, entrando aqui agora no nosso bate-papo de hoje, a gente tem aqui, doutor, como objetivo, realmente tecer aqui algumas considerações sobre o julgamento, né, da reforma da Lei de Improbidade Administrativa, que será possivelmente julgada amanhã pelo STF. Então, assim, muito embora também nós queremos aqui ter a sua análise posterior ao julgamento, eu queria também hoje ter um pouco do seu tempo aqui à disposição aqui com nossos colaboradores, com nossa audiência dentro do análise jurídica, para a gente poder fazer realmente algumas considerações sobre aquilo que a gente pode esperar do julgamento pelo STF em relação à reforma da Lei de Improbidade Administrativa realizada pela Lei 14.230, de 2021. Então, eu quero poder agora pedir aqui para os nossos queridos, no querido Paulo Padilha, para que ele possa subir um vídeo, tá, da TV Justiça, isso, TV Justiça, e aí, em seguida, esse vídeo, doutor, a gente volta aqui a tratar do assunto, ok? Paulo, por favor. O Supremo Tribunal Federal vai definir se alterações na Lei de Improbidade Administrativa podem ser aplicadas retroativamente. A matéria teve repercussão geral reconhecida. E quem traz os detalhes para a gente é o consultor jurídico da TV Justiça, Daniel Villanova. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral de tema relacionado à Lei de Improbidade Administrativa. O tema é de suma importância do ponto de vista político, social e jurídico. Esses foram os dizeres do ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, que encaminhou a questão para saber se a Lei de Improbidade Administrativa retroage ou não no que diz respeito às modificações acontecidas no final do ano passado. A Lei de Improbidade Administrativa, quando foi editada em 1992, era destinada tanto a condutas culposas como a condutas dolosas. A partir do final do ano passado, ela passou a enfocar apenas as condutas tidas como dolosas. E é esse o caso que está em discussão perante o Supremo Tribunal Federal nesse recurso extraordinário, em que se tem a atuação de uma advogada que prestou serviços perante o Instituto Nacional do Seguro Social e teve a sua conduta tida como negligente, ou seja, uma conduta culposa. Os dois temas destacados pelo ministro Alexandre de Moraes são, primeiro, é possível que essa nova legislação, que é mais benéfica e que não abarca as condutas tidas como culposas, se aplique e beneficie, no caso, essa advogada que está tendo a sua conduta apurada? O segundo elemento é que essa atuação trouxe uma série de prejuízos econômicos ao erário, e o artigo 37 da Constituição, o parágrafo 5º, estabelece a imprescritibilidade desses danos que são causados ao Estado brasileiro. Esses dois temas serão debatidos pelo plenário e, exatamente pela relevância da questão, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todos os processos e recursos que tratem do mesmo tema. Doutor, então, até para que a gente não esgote aqui a abordagem, né, até porque não tinha como também nesse curto espaço de tempo, mas para que a gente não possa entrar muito em alguns pontos da reforma e querendo aproveitar a sua paciência, a sua disposição para, numa próxima oportunidade, adentrar em mais pontos, eu queria poder fazer aqui, de uma forma que a gente pudesse destacar 2 pontos, especialmente hoje, que seria a exclusividade, né, após a reforma da Lei de Improbidade, que seria a exclusividade do Ministério Público como legitimado ativo para propor as ações de improbidade, e o outro ponto seria a retroatividade dos prazos prescricionais estabelecidos pela Lei 14.230 de 2021, justamente a lei que reformou a Lei de Improbidade Administrativa, aos processos em tramitação antes da sua promulgação.
E aí, eu quero poder aqui agora subir um slide que fala sobre justamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que... Compartilhar aqui. Pronto. Eu vou colocar aqui no Ctrl L para ver se facilita a leitura. Essa é a decisão justamente que teve a repercussão geral reconhecida no recurso extraordinário com agravo 843.989 do Paraná. O relator, o ministro Alexandre de Moraes. E eu vou ler aqui a emenda, doutor, para poder facilitar. Bem, recurso extraordinário com agravo, Lei 14.230, de 2021, aplicação retroativa das disposições sobre o dolo e a prescrição na ação de improbidade administrativa, repercussão geral reconhecida. E aí a gente tem aqui, revela especial relevância, a definição de eventual retroatividade ou irretroatividade das disposições da Lei 14.230, em especial em relação a 2 pontos. A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da Lei de Improbidade. E 2, a aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Bem, especialmente sobre esse ponto, vou agora sair aqui da tela, interromper o compartilhamento. Doutor, eu queria lhe perguntar, primeiro, a sua avaliação geral sobre esse julgamento de amanhã, e a gente também tocar nesse ponto especificamente sobre a exclusividade do MP, do Ministério Público, como um legitimado ativo para propor as ações de improbidade. A gente sabe que houve uma decisão, né, suspendendo os efeitos desse dispositivo, onde os entes públicos voltaram a ter ali a legitimidade ativa, mas eu quero me ater nesse momento sobre o que o legislador pretendeu fazer. O que o legislador, na verdade, pretendeu não. O que o legislador objetivamente colocou na legislação, colocou na lei, querendo atribuir somente ao Ministério Público essa legitimidade ativa. Queria saber a sua opinião sobre esse ponto. O que o senhor entende, o que o senhor acha sobre essa decisão, essa opinião, esse entendimento, decisão legislativa? Pois não, Cláudio. Veja, o que vai acontecer amanhã, né, realmente é uma caixinha de surpresas. Eu diria que hoje nós vamos ter um certo papel de mãe de nada do direito administrativo, Cláudio, nesse nosso bate-papo, porque o que ocorrerá amanhã é uma incógnita. Ainda que tenhamos precedentes importantes do Supremo, do STJ, a balizar esta temática. De fato, na ADI 7042 e a 7043, o ministro Alexandre de Moraes acabou por suspender aquele dispositivo que dava legitimidade ativa exclusiva ao Ministério Público para a propositura das ações de improbidade, permitindo, tal qual a sistemática anterior, que as respectivas fazendas públicas também pudessem mover as respectivas ações de improbidade. Então, ele acabou suspendendo esta parte, dizendo que, enquanto não julgada as ADIs, agora estamos falando das ADIs, né? Depois, outra coisa é o agravo recurso extraordinário 843.989, né? Esse é uma outra temática que será objeto amanhã do tema 1199. Mas, no caso das ADIs, o ministro suspendeu, inclusive alegando uma alegada impossibilidade de que as fazendas pudessem recuperar, né, os prejuízos ao erário, e entendeu, pelo menos para fins da cautelar concedida, de uma possível inconstitucionalidade disso, a ser analisado, obviamente, no mérito do julgamento da ADI. Claro, eu respeito profundamente o ministro Alexandre de Moraes, é um ministro muito estudioso, muito sério, não só por suas obras, mas pelas decisões que profere no STF. Mas eu devo te dizer, Cláudio, que eu não concordo com esta análise do ministro Alexandre com relação a uma alegada inconstitucionalidade da legitimidade exclusiva do Ministério Público.
Eu creio que o Ministério Público deve ter, sim, legitimidade exclusiva para a propositura das ações de improbidade, por várias razões, mas são tantas que nós vamos tentar enumerar algumas aqui. Bom, primeiro que ressarcimento cível, as fazendas públicas sempre podem fazê-lo nos prazos prescricionais próprios, quinquenais. Então, esta ideia de que a fazenda pública não pode nada fazer se não houver um ato de improbidade, com todo respeito, eu não compartilho dessa ideia. É sim, quem age mesmo culposa, porque não esqueçamos que a grande parte dos danos são culposos. E quando que eu não posso ter uma ação de ressarcimento por dano culposo? Mas isso não se confunde com improbidade. Então é importante que nós façamos esta adequada distinção. E nós sabemos que as ações de improbidade, elas têm uma natureza quase penal, como querem alguns, ou um subsistema do direito penal, ou uma parte do sistema punitivo estatal, e com ele compartilha com o direito penal uma série de princípios, tanto expressos quando colocados, quanto implícitos. Então, se o Ministério Público pode aforar tem a exclusividade da pública incondicionada, das ações públicas incondicionadas, por certo que ele tem, me parece, mais qualidade para poder avaliar uma ação grave como uma ação de improbidade e fazer a propositura. Eu não vejo em que norma, parâmetro da Constituição estaria a ser violada. É uma opção legítima do legislador em escolher isso. E um outro elemento que eu trago também, Cláudio, que me parece importante asseverar esse ponto de vista, é que, curiosamente, ao menos a experiência que eu tive ao longo dos anos sobre a fazenda pública nas ações de improbidade, ela nunca foi das melhores. Porque quando você tem amigos do rei, quando você tem uma proximidade da fazenda pública com aquela gestão, algum tipo de interferência maior, a fazenda pública fica muito neutra, fica em cima do muro, quase não se posiciona. Às vezes, você tem também uma postura oposta, como eu já presenciei, onde, certa feita, um governador de estado que disputou uma eleição com no pleito eleitoral, ele não consegue a reeleição, mas aquele com quem ele disputou consegue ser eleito, e ele esse novo governador, move uma verdadeira força-tarefa nas procuradorias, com cargos em comissão, enfim, para fins de mover ações de improbidade contra o gestor anterior, ou seja, um manejo indevido, um absoluto desvio de função, de poder, o que quer que imaginemos, da atividade das procuradorias. E nem toda procuradoria digamos, assim, independente e organizada de uma forma adequada em todos os entes federados brasileiros, há realidades muito díspares nisso. Então, você, às vezes, quando tem uma atuação da Fazenda, é uma atuação que, às vezes, pode ter, como eu presenciei nesse caso, algum mote político. Então, ou uma neutralidade quando isto é conveniente, ou até um apoio ao gestor público quando isso for conveniente. Então, me parece que isso nunca funcionou muito bem, na minha opinião, e por isso acertada. Podemos até discordar da opinião do legislador sobre isso. É possível discordar. A gente pode, no âmbito das opiniões, dizer, olha, seria legal, seria bacana ainda se as fazendas públicas pudessem mover essas ações. Eu não vejo isso um problema e tal. Mas assim como eu posso ter uma opinião como essa, o legislador tem uma opinião. Só que há uma diferença. O legislador, quando opina, ele opina pela via da edição da lei, que tem que ser respeitada, né? Desde, obviamente, que é a capacidade de conformação do legislador, desde que, obviamente, isso não viole alguma norma parâmetro da Constituição. E o que não me parece absolutamente violado nesse caso, né? Então, a ver, quando do julgamento das ADIs 7042 e 7043, como irá se posicionar o ministro Alexandre de Moraes no tema, e também os demais ministros da Corte. E vamos ver, né, como a Corte vai compreender esta capacidade de conformação do legislador ou não e limitar isso ao Ministério Público. Aliás, o Ministério Público, curiosamente, não se insurgiu quanto a isso. O Ministério Público, no geral, brasileiro, gostou desta alteração feita pelo legislador. Creio que estou sem o vosso áudio aqui, Cláudio. Pronto, reativado. Então, realmente, doutor, essa questão de quem conhece especialmente os
municípios de interior, né, do interior, a gente sabe que, infelizmente, acaba sendo, muitas vezes, especialmente os menores, que não possuem uma estrutura própria de procuradoria, especialmente, e acaba, sim, que a gente identifica muito essa realidade, onde aquele que ingressa ali, que vence as eleições e entra, muitas vezes entra com uma sede de perseguição política, né, e acaba utilizando ali uma estrutura de forma indevida para atingir o seu opositor, e realmente acaba tendo ali, a gente identificando um desvio de finalidade daquilo que realmente seria. O lawfare, né, Cláudio? Exatamente. Não, e o que eu fico impressionado é assim, a pessoa, isso é comum, infelizmente é comum. O prefeito que entra, ele entra ainda naquele espírito de campanha, com um palanque montado, ele, né, já tem, quando tem a predisposição, não estou falando que é 100%, mas quando acontece, via de regra dessa forma, ele entra com aquele ímpeto de fulminar o seu opositor como se fosse, na verdade, o inimigo. Só que eu lembro que eu comentava muitas vezes o seguinte: olha, eu quero avisar que mandato tem fim. O mandato tem fim. Então, esse que hoje está com sede de vingança, um dia será ex-prefeito. E aí, aquele que está sendo hoje, vamos dizer, perseguido, porque aquilo que tem que ser feito, ok, né? Agora, atuar de forma persecutória, atuar de forma a se vingar daquele agente, aí é uma outra coisa. Só que esse que está fazendo isso vai virar ex. E aquele que está sendo perseguido agora, ele possivelmente continuará na vida política local. E se no futuro ele apoiar um outro candidato que venha a vencer as eleições, né? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter um ciclo vicioso, porque muitas vezes o apoio político desse gestor que foi perseguido vai ser o seguinte: olha, eu vou te apoiar desde que, se você vencer, eu quero que a gente vá perseguir esse que está no poder e a gente quer tomar o poder da mão dele. Então, ou seja, a gente vai ter um permanente desvio de finalidade, né, de uma estrutura pública por fins, enfim, meramente políticos. Então, realmente é um ponto muito relevante a se levar em consideração, doutor. E, realmente, muito embora eu esteja presenciando muitas vezes, a atuação do Ministério Público, muitas vezes é pela não retroatividade da reforma da lei de improbidade, né? A boa parte, na verdade, não são todos. Eu já tive situações, já identifiquei situações em estudos que eu fiz, onde promotores entendiam pela retroatividade da lei, da reforma da lei de improbidade, mas a maioria realmente defende a não retroatividade. Embora eu tenha falado aqui da decisão, agora há pouco, da repercussão geral, no recurso extraordinário, com agravo, 843.989, eu acabei fazendo para o senhor uma pergunta relacionada ao Ministério Público, né, que não é o caso aqui desse agravo, desse recurso extraordinário. E há, inclusive, quem diga, doutor, que esse recurso extraordinário não seria o melhor exemplo para se discutir esse assunto, né, da retroatividade ou não da reforma da lei de improbidade. E teve um caso específico, teve uma situação especial, que é justamente nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, onde eu achei muito interessante esse ponto, onde ele utilizou como fundamento a doutrina do professor também Medina Osório. Entretanto, quando ele utilizou a doutrina, ele utilizou no sentido de que o professor Medina Osório entendia pela não retroatividade, sendo que ele defende a retroatividade, né, quando há uma reforma mais benéfica dentro do direito administrativo sancionador. Inclusive, há muito tempo ele trata desse assunto. E quando foi agora recentemente, eu acho que foi no site do Jota, o professor Medina também escreveu um artigo falando sobre isso, falando que de forma equivocada o ministro Alexandre de Moraes havia
utilizado da sua doutrina de forma equivocada, no sentido de que ele vá para o rumo no sentido de que não defende a retroatividade, sendo que ele sim defende. É um texto maravilhoso, inclusive, muito interessante, que o professor Benedito Osório escreveu, e está, eu acho que no site do Jota. Mas, doutor, agora eu quero poder tratar com o senhor aqui especificamente sobre a retroatividade ou não dos prazos prescricionais estabelecidos pela Lei 14.230 aos processos em tramitação antes da sua promulgação, que é, inclusive, um dos tópicos, né, que foi aqui estabelecidos dentro desse recurso extraordinário. E aí eu queria passar a bola para o senhor saber a sua opinião. Inclusive, se possível, doutor, nessa sua abordagem, a gente poder tratar um pouco da jurisprudência do próprio STJ. Eu tenho aqui uma decisão, é uma reclamação, a reclamação número 41.557 de São Paulo, onde o relator ministro Gilmar Mendes, aí do STF, obviamente, mas, assim, dentro dessa sua abordagem da retroatividade ou não, da lei, da reforma da lei de propriedade, que a gente possa fazer uma abordagem também sobre os entendimentos na jurisprudência, tanto do STJ como do STF, e a gente, em seguida, vai falar um pouco mais sobre essa reclamação específica aqui. Pois não. Então, esse, de fato, é uma grande incógnita, né? O que acontecerá lá amanhã, Cláudio, vai ser uma dúvida grande que nós estamos, né? Mas eu penso o seguinte, né? Nós temos... Primeira coisa assim, importante a colocar, e você trouxe esse tema, é que este tema em repercussão geral, né, no agravo extraordinário, 843, 989, ele de fato não seria um dos melhores momentos para você discutir esse tema da retroatividade ou não. Eu compreendo uma certa angústia do Supremo em querer dar uma resposta a um tema tão importante, né? Não esqueçamos que muitas ações de improbidade, o ministro Alexandre de Moraes, naquelas ADs, inclusive determinou a suspensão também, né? Aliás, nesse processo, determinou a suspensão do trâmite das ações de improbidade no âmbito do STJ, né? Então, urge que o Supremo se manifeste sobre o tema. Então, eu compreendo essa urgência e, nesse aspecto, é bem compreensível o ministro Alexandre querer submeter isso à corte o mais rapidamente possível. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer que esse precedente, especificamente, ele não tematizou, não era um tema de fundo esta questão, esta discussão sobre retroatividade ou não, nem mesmo das normas, nem mesmo a prescrição intercorrente. Então, na verdade, o tema, o que foi objeto de discussão neste agravo extraordinário 843, 989, foi o tema 897, né? O tema 897. Portanto, um tema diferente desta discussão sobre retroatividade ou não, né? É um tema diferente. Aliás, há uma tríade de temas importantes de nós resgatarmos, se você me permite, Cláudio, que é, primeiro, o tema 666, famoso, né, do saudoso ministro Teori Zavascki, que diz que é prescritiva a ação de improbidade de danos à fazenda decorrente de ilícito civil. Esse caso envolvia um problema de acidente automobilístico, né? Até a questão de fundo ela era um tanto quanto evidente que, num acidente automobilístico, salvo situações excepcionalíssimas de um dolo, né? Mas você dificilmente teria propriamente aí, você obviamente teria a prescrição do ressarcimento por danos, por meros ilícitos civis, o que foi aí, digamos, assentado no tema 666. Já o tema 897, que é o que discute, em primeiro ponto, essa questão toda no agravo extraordinário, que são imprescritíveis, o que diz o tema 897? São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificadas na lei de improbidade. Veja bem, aqui primeiro uma afirmação categórica e que a gente precisa falar numa única frase, viu, Cláudio? E que gera muita confusão. Farei a afirmação categórica. O dano ao erário é prescritível no Brasil, esta é a regra.
primeira afirmação categórica. O dano ao erário no Brasil, ele é, em regra, prescritível. Então, aquela frase que muitos falam em notícias, ou mesmo que o próprio TRF4 andou falando aqui nesse processo, quando analisou ele, lá no TRF4, de que é imprescritível o dano ao erário, não é verdade. Em nenhum momento o Supremo disse que é imprescritível o dano ao erário. Essa frase ela não existe no ordenamento jurídico brasileiro, mas ela é reproduzida como se existisse. O que é imprescritível, e é mesmo, é o ato doloso de improbidade administrativa. Este é imprescritível. Mas se eu não estou diante de um ato doloso de improbidade administrativa, tudo é prescritível. Tudo. Mas há, então, um grande equívoco já. Você percebe que é comum as pessoas falarem como que no mantra, numa frase, a ideia, não, dano ao erário no Brasil é imprescritível. Não é verdade. Não é isso que todos os precedentes do Supremo têm dito. E, inclusive, isso afirmado mais recentemente no tema 899, porque no tema 899, e aí também, por coincidência, na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, se afirmou que é prescritível a pretensão de ressarcimento fundada em decisões do Tribunal de Contas. E veja bem, não apenas da execução da decisão, as considerações do ministro Gilmar, feitas neste tema de repercussão geral, e mesmo o que dá a entender o próprio ministro Alexandre de Moraes no seu voto no tema 899, é de que também há uma prescrição nos processos dentro dos tribunais de contas, e essa prescrição é quinquenal, né? É quinquenal. Então, ou seja, a regra do que o Supremo tem dito é que é prescritível dano ao erário e ponto final. Mas o que é imprescritível? O ato doloso de improbidade, certo? Só este é possível, o Supremo entendeu, no tema 897, que é imprescritível. Muito bem. Primeiro eu faço essas considerações. E indo agora ao ponto do que me perguntaste, acerca do que deverá definir o amanhã no tema de repercussão geral, o 1199, o Supremo. Bom, o que irá definir é difícil nós dizermos, mas se nós pegarmos diversos precedentes do STJ, do próprio Supremo nessa matéria, nós vamos ver que, de regra, digamos assim, você teria que as normas de direito administrativo sancionador, elas também bebem na mesma fonte das normas de direito penal, não só de direito material penal, mas de direito processual penal. Aqui é um ponto também importante de nós dizermos, porque tudo que interfere na punibilidade, não apenas as normas de direito material, mas as normas de direito processual, elas devem incidir retroativamente para beneficiar os réus. Se nós formos ver, por exemplo, naquele precedente, o RESP 1153-083, ministro Cuquina, que a redatora com a qual ficou a ministra Regina Helena Costa, ela foi de uma clareza total, dizendo da retroatividade da lei mais benéfica nos casos de direito administrativo sancionador, que é onde, por todos, o professor Fábio Medina tem um livro brilhante sobre esse tema, mas também o judiciário pode aplicar sanções decorrentes do direito administrativo sancionador. E há esta evidente aproximação do direito administrativo sancionador com o direito penal. Inclusive, esse ponto trazido no precedente importantíssimo que mencionaste há pouco, a reclamação 41557, da relatoria também do ministro Gilmar, que identifica um direito administrativo sancionador, diz ele, com base em doutrina, um subsistema, um autêntico subsistema penal, o direito administrativo sancionador, que deve haver uma racionalidade, que eu não posso também ter uma decisão no âmbito penal, num sentido não reconhecendo materialidade, autoria, e no administrativo ter uma decisão diametralmente oposta, que isso leva a uma ilogicidade e uma falta de sistematicidade do sistema jurídico. Esse caso envolveu, inclusive, um HC que foi julgado pelo Supremo, trancando a ação penal, e depois foi recebida uma ação de improbidade, e aí houve reclamação a partir da recepção dessa ação de improbidade, originária de São Paulo, perante o Supremo Tribunal Federal,
que entendeu que se lá não fora reconhecido a autoria e foi trancado por HC, aquele processo penal contra o paciente, é evidente que não poderia haver uma ação com mesmos fatos, mesma prova, enfim, discutir novamente as questões. Então, se nós pegarmos assim toda a tradição do STJ e do Supremo, nós vamos ver que, em tese, deveria sim incidir a prescrição. Não só a prescrição agora, a partir do fato de 8 anos que houve essa mudança, mas mesmo a prescrição intercorrente. Ela também deveria incidir. Por quê? Porque ela interfere diretamente na punibilidade. Nós temos processos de improbidade, eu mesmo tenho um que acompanhamos há 28 anos. 28. Bem no início da advocacia, nós já tínhamos esse processo. Isso, obviamente, não é racional. Isso não é absolutamente racional. Bom, eu faço essas considerações para eu te dizer daqui a pouco, para te ouvir um pouco também, qual é o meu palpite do que o Supremo fará amanhã. O seu áudio, por gentileza, Cláudio, só para a gente liberá-lo. Pronto. Eu estava aguardando já aqui a sua conclusão também sobre esse assunto. Essa reclamação de número 41.557 de São Paulo, o senhor bem detalhou, ela realmente é muito interessante. O voto do ministro Gilmar Mendes, ele é bastante esclarecedor, ele encara o tema do direito administrativo sancionador na sua relação com o direito penal, né? Inclusive, ele, por diversas vezes no voto dele, ele cita abertamente, expressamente, o direito administrativo sancionador, fazendo sua correlação com o direito penal. E ele, eu vou fazer aqui, eu vou compartilhar também aqui um pouco desse acordo, só para poder ficar um pouco mais didático. Vou pedir aqui novamente para o nosso querido Paulo Padilha nos ajudar a compartilhar aqui esse conteúdo. Pronto. Esse aqui é o material, é a reclamação que nós já acabamos de falar. Reclamação 41.557. E aqui eu vou colocar como busca direito administrativo sancionador. A gente vai ter aqui já, na verdade, deixa eu sair aqui, já no início aqui da ementa, reclamação constitucional, direito administrativo sancionador, ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Agora eu vou fazer o seguinte, na verdade eu vou fazer a busca aqui mesmo, que fica mais fácil para a gente. Eu quero mostrar exatamente a parte, pronto, a parte que ele cita a doutrina, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Então, no caso concreto, a identidade jurídico-constitucional entre a decisão do Supremo no HC número tal, que trancou a ação penal, e a decisão que deferiu a petição inicial e a cautelar de indisponibilidade de bens na ação civil pública número tal, se revela em 2 pontos nucleares. A ação civil de improbidade administrativa trata de um procedimento que pertence ao chamado direito administrativo sancionador, que, por sua vez, se aproxima muito do direito penal e deve ser compreendido como uma extensão do jus puniente estatal e do sistema criminal. Ou seja, eu acho que aqui já basta para poder a gente trazer, né, contextualizar isso que nós estamos falando aqui. Então, esse voto, e ele repete esse entendimento em outras partes também do voto. No ponto, desenvolve a doutrina. Então, ele vem aqui falando justamente sobre isso. O tribunal estabelece um conceito de direito penal em sentido amplo. O direito administrativo sancionador deve ser entendido como um autêntico subsistema penal. Então, é bastante elucidativo esse acórdão, esse voto, na verdade, nessa reclamação. Eu entendo que a gente tem dentro do STJ, por exemplo, vários julgados nesse sentido,
né, de retroatividade da norma mais benéfica dentro do direito administrativo sancionador. Inclusive, doutor, depois da reforma da lei de improbidade, nós já temos inúmeros julgados, porque, na verdade, a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi determinando a suspensão dos recursos especiais perante o STJ, mas não na instância ordinária, né? E o que está acontecendo no Brasil inteiro? A gente tem aí os pedidos feitos, realizados pelas partes, pelos advogados. A gente tem aí a manifestação do Poder Judiciário, que, na minha avaliação, naquilo que eu já pesquisei, na sua grande maioria está atendendo a esse comando, a esse entendimento, na verdade, de sim da retroatividade da norma mais benéfica dentro do direito administrativo sancionador. E a gente tem esse precedente, a gente pode falar assim, pelo menos nessa questão do STF, nessa reclamação especificamente. Dentro do STJ, nós temos inúmeros julgados. E assim, eu vou usar aqui, antecipar, inclusive, aqui a minha opinião, no sentido de que, muito embora a gente não possa prever o futuro, né, doutor? A gente não pode fazer aqui, não pode dar uma de mãe de Ná, como o senhor falou mais cedo, mas eu me inclino a entender que o STF, sim, deve entender pela retroatividade dessa norma mais benéfica do direito, dentro do direito administrativo sancionador. Essa é a minha opinião. Eu entendo que esses precedentes do STF e também eu não posso falar que é precedente dentro do STJ, eu entendo que já é algo muito mais consolidado, muito mais robusto dentro do STJ, né? E eu acredito que a gente deva seguir por esse caminho, a ver, né? A esperar aqui o julgamento amanhã, mas eu também quero poder perguntar para o senhor qual a sua opinião sobre isso. Pois então, essa é a pergunta de $1 milhão, como todo mundo diz, né? O que acontece, mas que já será respondida amanhã, a expectativa será curtíssima, né? Pois então, o que eu acho que o Supremo fará? Se o Supremo fosse aplicar pura e simplesmente todos os seus precedentes e aquilo que já está consolidado no STJ, sem dúvida deveria retroagir. Tanto as normas, tanto as condenações anteriores por condenações culposas, e que agora exige-se apenas dolo, e, aliás, não só dolo, Cláudio. Agora, o dolo não é aquele genérico que o STJ já tinha consolidado. O dolo exigível agora é o específico. Tem mais essa parte do debate que eu tenho visto muito pouco ser feita ainda. Porque o dolo específico, especialmente em face do artigo 11 da 8.429, com a atual redação, parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 2º, ele leva necessariamente a que haja um benefício a si, a outra ou entidade. Ou seja, é o dolo específico para todos os tipos de improbidade. Então, o debate não é apenas retroação do dolo para condenações culposas anteriormente ou em trâmite. Não. Mesmo condenações por dolo, o que discuta-se apenas um dolo genérico, é possível você falar também numa retroação. Mas esse debate ainda está muito pouco colocado, mas ele é muito, muito relevante, né? Vamos ver se eles vão entrar nisso amanhã também. Então, eu separaria assim 2 momentos do que o Supremo poderá fazer. Um primeiro momento é essa retroação mais benéfica, posto que antes havia sim a possibilidade de improbidade culposa, mesmo que por culpa grave, e agora não há mais. Eu creio que nesse ponto há uma chance grande de nós termos uma vasta maioria do Supremo entendendo pela possibilidade. Aqui eu estou fazendo um divertimento, é claro, né? Eu não tenho como ter certezas do que o Supremo fará, né? Mas eu penso que neste ponto ele deve entender sim que retroage. Eu acho que vai ser muito difícil ao Supremo dizer que não, embora eu creio que não será unânime essa discussão. A ver o que acontecerá amanhã. Mas uma outra discussão é a retroatividade da prescrição intercorrente. E aí, se nós fôssemos aplicar também precedentes do STJ nessa matéria, e a própria ideia que toda norma, quer de natureza material ou processual, que interfira na punibilidade, ela deve também incidir retroativamente, porque ela é uma norma benéfica, isso eu diria que é uma platitude. Mas há um problema de natureza político-constitucional que talvez o Supremo se coloque. Juridicamente deveria retroagir, eu não tenho dúvidas,
Bom, dúvida sempre a gente tem alguma, né? Mas me parece fortes os argumentos para a retroação. Mas o Supremo vai se colocar aí numa situação bem mais delicada. Porque, veja, não havia prescrição intercorrente antes. Antes nós tínhamos uma prescrição que era aí, quinquenal do término, né, por exemplo, dos mandatos, enfim, né? Agora é do fato, e que é de 8 anos essa prescrição, e tem a prescrição intercorrente, que é de 4 anos. Então, por exemplo, houve um ato ímprobo, houve aquele fato que gerou o ato ímprobo. Daquele ato, daquele fato, nós vamos contar os 8 anos. Quando o Ministério Público move a ação de improbidade a partir daquele fato, ele pode fazê-lo em 8 anos, né? Mas a partir do momento que ele move aquilo, você corta pela metade, você quebra esse lapso prescricional e aí vem a prescrição intercorrente, ele é cortado pela metade. Então, veja, a partir do momento que ele move a ação de improbidade, passa a correr 4 anos para que haja a sentença. E aqui eu devo fazer uma crítica ao legislador, uma das poucas críticas que eu faço. Porque eu acho que a lei de improbidade e a sua reforma acertaram muito mais do que erraram. Claro, não há norma perfeita. Mas veja que há uma peculiaridade, que esta interrupção ela só vai ocorrer se a sentença for condenatória. Porque se ela for absolutória, ela não interrompe esse prazo de 4 anos. O que pode, de fato, e eu concordo com isso, gerar um prazo um pouco curto, ou curto demais, para que o Tribunal Superior, o TJ respectivo, o Tribunal de Justiça, em regra, possa analisar este tema. Então, o que eu acho? Eu acho que o Supremo vai ficar numa situação de dar uma resposta política constitucional, onde eu penso ele tenderá a dizer, e aqui vai um chute absoluto, aqui vai um palpite, apenas dando uma de palpiteiro, acho difícil que ele reconheça a prescrição intercorrente. Porque aí nós temos moralismos, nós temos a questão da posição da corte em comatar algumas situações. Não é tanto um problema jurídico, é um problema de você dar uma resposta, uma solução que vai ter que ter um construto jurídico de toda forma, para algo que o Supremo, creio eu, não irá bancar. Essa é a minha opinião bem sincera sobre isso. Então, quanto à retroatividade das condutas dolosas para as culposas, eu não vejo um problema tão grande, mas a ver também, né? Agora, com relação à prescrição intercorrente, eu acho que aí a divisão será tremenda, será apertadíssima esta votação, a ver que lado irá pender as coisas. Em bom direito, me parece, deveria sim retroagir, mesmo essa prescrição intercorrente, inclusive com precedentes tantos do STJ, do Supremo nessa matéria, mas eu acho que a posição política constitucional do Supremo vai ser difícil, e acho que ele dirá o seguinte: nesses processos que estão em curso, a prescrição intercorrente começa a contar da publicação da lei, que foi 25 de outubro de 2001. Então, a partir da publicação da lei, há esse prazo de 4 anos para que haja os respectivos encerrados, os respectivos julgamentos. Esse é o meu palpite, né? Agora, é uma incógnita, né? É só um divertimento, como eu disse. Haverá ali, então, um mix de entendimentos, de composição, para poder atender gregos e troianos, na sua opinião. Perfeito. Quando o senhor fala sobre que o Supremo, de repente, pela parte jurídica, deveria retroagir e tal, mas aí tem a questão da moral e tal, eu lembro sempre do professor também, Lênio Streck. Ele gosta muito de fazer esse tipo de abordagem, né? Quando o julgador ele deixa ali o direito de lado, entra na moral, e aí existe ali uma mistura um pouco complicada, delicada, e pergunta-se quem vai ter essa régua da moralidade, quem é que faz essa medição, e como é que é feito isso. Então, ele tem ali sérias críticas sobre isso, escreve muito sobre o tema, né? Muitos artigos interessantes, inclusive no Conjur, que realmente são conteúdos maravilhosos para a gente poder consumir toda semana. Doutor, quero agradecer muito a sua participação aqui nesse análise jurídica de hoje. Eu acredito que o senhor vai assistir, né, ao julgamento amanhã, né, com um bom cafezinho do lado, um chá, uma água bem gelada. Também quero assistir, vai ser algo bastante interessante. E, se possível, quero realmente
reforçar aqui, reiterar o convite para o senhor, para uma próxima oportunidade, depois desse julgamento, a gente poder voltar aqui para esse bate-papo e a gente tecer alguns comentários sobre a decisão do STF. Se eu permitir, o convite já está feito aqui em público, hein? Pois não, Cláudio, convite feito, convite aceito. Né? Após o julgamento, né, tão logo seja possível aí nós conciliarmos as agendas, será um prazer a gente debater sobre o que aconteceu nesse julgamento, o que decidiram, qual foi a posição dos ministros, como se dividiram nessa discussão toda. E, às vezes, também pode ser que esse julgamento não se encerre amanhã, né? Mas eu tenho um palpite de que ou ele se encerra amanhã ou ele retorna ao plenário muito rapidamente. Por quê? Porque estão suspensos no STJ todas essas ações que estão a discutir a retroação da norma. Então, veja que isso é um impacto muito grande. Nós não podemos ficar aguardando isso indefinidamente. Então, eu creio que o presidente do Supremo, né, suponho, deve ter já conversado com os ministros, né, com os integrantes da Corte, para que, se possível, obviamente sem vedar o direito que todo ministro tem de pedir vista, né? Isso é legítimo e necessário muitas vezes, mas que talvez os ministros já possam trazer um entendimento sobre isso para evitar que esse processo se delongue um pouco mais. E se pedido de vista houver, penso eu que haverá uma recomendação de que ele seja o mais breve possível para que a Corte possa retomar o quanto antes do julgamento. E também tem uma questão, doutor, porque a depender dessa decisão, isso vai impactar, talvez, muito provavelmente, muitos candidatos nessa eleição 2022, né? Também, muito bem lembrado. Uhum. E dia 15 de agosto agora é o prazo final para o registro das candidaturas. Então, é importante que essa decisão seja tomada de forma a pacificar esse assunto e também, enfim, botar uma pedra sobre o assunto. Interessante, Cláudio, muito interessante isso que você está trazendo, porque, assim, muitos estão dizendo como discutir isso, né, para as ações que já passaram o prazo aí de rescisória ou querela nulitatis, o que quer que seja. Eu penso que você pode ter desde uma petição, né, discutindo isso no juízo da execução, até porque, tal qual no processo penal, você não precisa, às vezes, interpor, quando há abolício crimes, uma revisão criminal, não é necessário. Você vai no juízo da execução penal e peticiona que houve abolício e, portanto, extingue-se os efeitos daquela condenação. Então, por exemplo, na AIRC, que é a ação de impugnação de registros de candidatura, que haverá, né, você como eleitoralista conhece bem essa realidade, me parece possível trazer esta temática, dizer, olha, não há mais eficácia daquela decisão em face, por exemplo, da retroação da norma mais benigna, e trazer esses debates na ação de impugnação de registro de candidatura. Então, concordo com você que esse é um tema que também irá demandar uma atenção da Corte em face mesmo dessas candidaturas aí que estão todas colocadas, né, e que às vezes tem suspensão de direitos políticos. Né? Exatamente. Então, a gente tem muito assunto para debater ainda, doutor. Quero lhe agradecer de novo, novamente aqui, pela sua participação. Bem, o seu colega aqui não é um apresentador, então leve, de repente, ali os equívocos meus aqui, inclusive com o próprio áudio, mas aqui realmente, nesse programa, a ideia é a gente ter um bate-papo, né? Dialogar, conversar com um colega especialista também nos assuntos que a gente traz aqui, nos temas. Os temas realmente sempre são relacionados à administração de modo geral. Esse ano, por ser um ano eleitoral, a gente também está tendo uma abordagem bastante intensa no que diz respeito ao processo eleitoral, ao direito eleitoral, até porque a gente está falando com agentes políticos, né, que vão ali, em sendo eleito, fazer a gerência, gerenciar a nossa administração. Então, os assuntos estão correlacionados, não tem como desligá-los, e a gente agradece demais o senhor novamente. Quero passar aqui a palavra para o senhor para poder fazer suas considerações finais, sua despedida. E antes disso, inclusive, eu fui chamar a atenção aqui agora que eu preciso pedir às pessoas para que elas compartilhem, comentem nossos conteúdos, para que a plataforma entenda, né, que esse conteúdo é relevante e ele possa distribuir para mais pessoas que também possam ser beneficiadas, que possam ter interesse nesse conteúdo que a gente trouxe aqui para todo mundo. E eu queria poder passar a palavra para o senhor fazer as suas considerações finais. Pois não, meu caro Cláudio. Quero primeiramente agradecer
o convite, né, esse honroso convite para estar aqui debatendo essa temática contigo. Quero mandar também o meu abraço, né, ao estado do Pará. Como eu te falei, eu nasci aqui em Florianópolis, Santa Catarina, mas morei 11 anos no estado do Pará, na minha infância. Então, eu brinco que eu conheço coisas do Pará que os paraenses, às vezes, não conhecem, né? Como você participar de uma boa piracaia, fazer um peixe embaixo da areia, né, um cascudo, como você comer uma boa maniçoba, um bom sarapatel, de tartaruga. Naquela época nós comíamos sem culpa, hoje é diferente, né? Um bom tacacá, um bom tucupi, né? Um murici, enfim, um taperebá, uma boa tapioca, um sorvete. Eu sou um fã porque a culinária paraense, convenhamos, é a melhor culinária do Brasil, isso sem dúvida nenhuma. Então, eu mando esse caloroso abraço ao estado do Pará, da onde tu estás a falar, com muitas saudades, né? Eu tenho muitas saudades do estado do Pará, e dizer que foi um prazer aqui partilhar com você desses momentos tão agradáveis e debater um tema tão importante. Agradeço demais novamente, doutor. E na outra oportunidade, a gente vai falar um pouco mais também sobre essa sua experiência aqui dentro do estado do Pará, e a gente vai falar mais alguns bastidores desse período que o senhor passou por aqui também. A gente quer ouvir do senhor também um pouco dessa sua experiência aqui. Senhor, outra coisa, sempre que vier, né, sempre que tiver uma agenda dentro do Pará, nos convide, contacte conosco aqui, porque será sempre um prazer recebê-lo aqui, não só agora aqui de forma virtual, mas também, especialmente, de forma presencial. Agradeço demais, doutor. Até a próxima. Até a próxima. Um forte abraço. Bem, pessoal, então a gente fica por aqui. Reitero, a gente pede para vocês essa colaboração para ajudar aqui no projeto da Revista Eletrônica Cidades e Negócios. Compartilhem, comentem o conteúdo, façam sugestão também de pautas de conteúdo aqui tanto para a análise jurídica como para os outros quadros da Revista Eletrônica Cidades e Negócios. E a gente pede para que você possa ajudar assim, o projeto compartilhando, curtindo e comentando os nossos conteúdos. Até mais.